Gente, como prometido, hoje eu vou falar pra vocês a minha história com ansiedade. Em 2013, em outubro aproximadamente, eu comecei a perceber que eu não estava me sentindo bem já fazia um tempo. Então eu decidi procurar um psiquiatra para me consultar e ver o que estava acontecendo. Quando eu fui até o psiquiatra, ele me disse que eu estava tendo, na realidade, que eu estava com ansiedade. Ele me receitou uma medicação. E ele me disse para depois que essa medicação terminasse, eu voltasse no consultório para verificar como está em relação ao que viria pela frente. Comecei a tomar medicação. Depois de tomar medicação, eu estava me sentindo bem. Então eu falei assim, já tô bem, não vou voltar no consulta não, já tô bem. A ansiedade, assim, não é algo tão grave assim. Só que eu estava muito enganada mesmo. Porque em meados de abril de 2014, depois de todo esse tempo sem a medicação, porque eu achava que eu estava bem e que a ansiedade não era algo tão grave assim, no meu trabalho, enquanto eu estava atendendo uma cliente, ela ficou insatisfeita com os serviços prestados pela empresa. Então ela descontou toda a sua ira em mim. E como eu já estava vulnerável, aquilo repercutiu dentro de mim algo muito ruim. A ponto de eu não conseguir terminar o atendimento dela. Eu tive que pedir licença para ela, ir até o banheiro. E graças a Deus, nesse meio tempo, eu encontrei uma amiga de trabalho muito querida, que terminou o atendimento dessa cliente para mim, porque eu não tive mais condições. Eu comecei a sentir uma tristeza muito grande, comecei a chorar, sem conseguir parar, não consegui me controlar. Então eu liguei, naquele momento, pro meu namorado na época, hoje meu esposo. Ele me levou até o médico. E lá eu relatei o que eu tava sentindo. O médico disse pra mim que eu tava tendo uma crise de ansiedade e que eu estava com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E que eu teria que fazer o tratamento com medicação e com a psicoterapia. Quando eu saí de lá, eu saí muito triste. Porque naquele momento eu já estava tão mal que eu não estava mais sabendo quem eu era, não estava mais conseguindo ficar bem, estava muito mal. E eu pensei, caramba, para eu ter minha sanidade mental eu vou precisar de um remédio e precisar fazer terapia. Então eu tive uma resistência muito grande. Não era preconceito, era o simples fato de saber que sem a medicação eu não ia ter sanidade mental, eu não ia ficar bem. Então pra mim foi muito difícil. Só que saindo de lá, meu namorado na época, hoje meu esposo, minha família, meus amigos me ajudaram muito, eles cuidaram muito de mim, muito. Sou muito grata a eles, porque naquele momento também eu comecei a questionar Deus. Fala, Deus, por que eu tô passando por tudo isso? Porque naquela época era o momento que eu tava com a minha carreira profissional em ascensão. E tudo aquilo chegou de uma forma muito difícil pra mim. Só que a minha família, meus amigos, meu esposo me ajudaram muito, porque eles também me disseram que Deus me amava, que tudo aquilo ia passar. Apesar daquele momento eu não acreditar muito nisso, eu falei assim, acho que não, porque pra tudo isso acontecer, por que tá acontecendo isso comigo? O amor deles me fizeram acreditar realmente em Deus, acreditar que tudo iria passar. Então foi então que depois disso, quando eu saí da consulta, o médico já tinha me afastado. E quando eu voltei do afastamento, eu pedi o desligamento para a empresa. Na realidade, eu pedi para que a empresa me desligasse. Eles me desligaram e foi um período em que eu comecei a me tratar, Comecei a cuidar da minha saúde. Aí eu fiquei por esse tempo fazendo tratamento, só que aquilo, eu tava muito resistente ainda, então eu tomava medicação,
Só que quando eu me sentia melhor, eu ficava um dia sem tomar, tomava outro, eu não fazia o tratamento correto, da forma que deveria ser feito. Foi então que, depois de um tempo, eu consegui um trabalho. Isso foi em agosto de 2015. Eu consegui um outro trabalho numa empresa e que eu atendia clientes também. E teve um episódio que um cliente estava muito satisfeito porque havia sido negado uma solicitação que ele fez para a empresa e ele estava muito bravo e ele descontou toda a braveza em mim. Até então, ok, estava atendendo ele, explicando os motivos pelo qual foi negado a solicitação, só que ele ficou muito bravo mesmo assim e eu comecei a sentir alguns sinais e eu falei, não, só pensei de novo, não. Só que eu consegui terminar o atendimento dele, mas na sequência eu comecei a sentir muitas reações, como tontura, falta de ar, confusão mental, e eu já tinha sentido aquilo antes. Como eu já tinha um psiquiatra, eu logo agendei uma consulta e expliquei o que estava acontecendo. Fui na consulta, expliquei para ele o que estava acontecendo e ele disse que aquilo estava acontecendo porque eu não estava fazendo tratamento da forma correta e que de fato a única solução era eu fazer o tratamento. E a decisão era minha. E o médico já tinha me orientado, só que eu estava sendo resistente. Então foi naquele momento que eu comecei a pensar sobre a minha vida. E eu, logo depois que eu saí da consulta, eu cheguei, conversei com a supervisora da área onde eu trabalhava, relatei para ela o que estava acontecendo e eu sou muito grata a ela porque ela foi muito humana. Ela me realocou de setor, dentro ali do mesmo setor ela me realocou de área e isso me ajudou muito porque ajudou tanto no meu desenvolvimento profissional quanto no meu desenvolvimento pessoal. E isso fez com que aos poucos eu fui aceitando e chegou um momento em que eu disse ou eu aceito ou eu não sobrevivo, porque a ansiedade ela é tão grave assim e ela causa outras coisas mais. Então ela não é brincadeira, ela não é frescura, ela é grave. Foi então que eu decidi fazer o tratamento corretamente. Depois que eu aceitei, não foi fácil, foi difícil porque eu tive e tenho que tomar medicação. Hoje, de uma forma diferente daquela época, porque naquela época estava no pico da ansiedade, no pico das minhas crises, hoje não. Hoje, graças a Deus, que Deus foi fundamental na minha vida, além da minha família, mas eu pude perceber que fez a diferença total na minha vida. Então foi então que eu passei a melhorar aos poucos. E então chegou um momento que eu falei assim, não, eu cansei, a ansiedade tomou conta demais da minha vida, por muito tempo. Hoje, sou eu que mando aqui. Eu falei, ansiedade, vaza daqui, sai de longe de perto, sai de longe, vai pra longe. Porque quem manda aqui sou eu e não você. Quando eu passei a pensar dessa forma, a minha vida mudou. Porque aí eu passei a ter o controle da minha vida de novo. Eu passei a superar a ansiedade todos os dias. E eu faço isso até hoje. E eu falo pra vocês, faz total diferença. Porque depois disso eu nunca mais tive crises como aquelas. Eu passei a controlar a ansiedade e também eu aprendi ferramentas para me ajudar. E eu também, aproveitando o gancho, falar para vocês acessar o site. Eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês. Lá eu falo um pouco sobre essas ferramentas que me ajudaram e que me ajudam até hoje a controlar a ansiedade, a viver, a ser mais feliz e a continuar dizendo para a ansiedade, sou eu quem mando aqui. Então, eu queria deixar uma mensagem para vocês
que assim, depois de um tempo, eu ouvi a pergunta que eu fiz pra Deus, porque eu fiz uma pergunta pra Deus, eu falei assim, por que eu tava passando por aquilo? E depois de um tempo eu consegui ouvir a voz de Deus no meu coração. E Deus me disse que eu não tava passando por aquilo à toa. Que tudo aquilo que eu tava passando, um dia eu poderia ajudar muitas pessoas. Então a partir daquele momento, não só agora, através do blog, mas muito antes, de uma forma muito singela, como hoje, as pessoas ao meu redor eu sempre tentei falar pra elas, como eu tô falando agora pra você. Não pare de tomar o remédio. Não ache que a ansiedade não é algo tão grave assim, porque é. Não seja resistente, por mais difícil que seja, não seja. Por mais difícil que seja, por mais resistente que a gente tende a ser, porque não é fácil, só quem passa por essa situação sabe o quanto é difícil e o quanto a gente sofre de preconceito, porque ainda tem muitas pessoas que têm preconceito com ansiedade, ainda tem muitas pessoas que acham que a ansiedade é frescura e não é. Então, não desistem de você, não desistem. Famílias, amigos, esposos, namorados, noivos, pessoas que estão ao redor de pessoas que sofrem com ansiedade, com esse transtorno de ansiedade generalizada, apoiem, ajudem, é fundamental. Pra mim foi fundamental, assim, foi... Até tô repetindo a palavra fundamental. Mas assim, é porque realmente foi fundamental na minha vida a questão desse apoio, desse amor, desse carinho. Então é isso. Se vocês forem diagnosticados com ansiedade ou por qualquer outro problema, por qualquer outro tipo de doença, tiverem que fazer um tratamento, que vocês, a princípio, tenham uma resistência, não desistem. Porque vocês vão vencer.